Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos do nono ano. A atividade do dia 10 ao dia 14 está no livro didático nesses capítulos, só que eu vou reduzir, tá bom? Crianças, quem tá com a atividade atrasada, entre em contato pelo PV 99713 1193, senão vamos deixar acumular, ok? Então vamos lá, o que nós vamos estudar hoje? Hoje nós vamos falar um pouco da reta numérica. Eu quero que vocês prestem bastante atenção como localizar os números na reta numérica. Vocês viram que nós estudamos conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, positivos e negativos, estudamos conjunto dos números racionais, estudamos conjunto dos números irracionais, estudamos conjunto dos números reais, ok? Lembra disso? Mas aí eu pergunto, como que eles estão na reta, que é uma grande dificuldade que os alunos atravessam? Vamos lá. Todos os números estão na reta. Perceba que essa reta é simples. Eu tenho do lado direito o positivo, do lado esquerdo o negativo, ok? Nós vimos também que do lado direito seria positivo, o lado esquerdo vai ter o número oposto ou simétrico, ok? Então, por exemplo, o oposto de 2 positivo é o 2 negativo. Então, a gente fala que eles são simétricos porque eles possuem a mesma distância até a origem, o zero. Então, a distância aqui é 2, a distância aqui também é 2. O oposto de negativo 4 é positivo 4. E são simétricos, porque tem a mesma distância. Até aqui vocês viram lá no 7º e no 8º. Mas vamos analisar isso aqui. Daqui a aqui, existe algum número? Existe. Ok? Existe aqui, ó, o 4,5. Correto? Que é uma fração. Que nós vamos falar que é um número misto. 4,5. Lembram disso? Mas nós vamos rever tudo isso passo a passo. Não vamos ter pressa, não. Então, existe. Mas eu pergunto, tem algum número aqui no meio? Vamos fazer uma outra reta, para a gente chegar no que eu quero. Do 0 a 1. Será que existe número aqui? Existe. Mas com esses números? Por exemplo, vou fazer uma coisa aqui que vocês vão achar espantoso. Depois do 0, vem quem? Como a gente usa os naturais, é 1. Mas eu posso dizer que entre o 0 e o 1 tem o meio. Ok? Do meio até o 0,6, existe número? Existe. Tem o 0,59 para chegar no 6. Vocês percebem que eu estou aumentando casa. Mas do 0,59 ao 6, existe número? Sim, existe. Estou colocando assim para vocês só entender que existe vários números com várias casas decimais que eles estão aqui nessa reta numérica. Vamos ver do que eu estou falando. Nós estamos falando também dos números irracionais, que são aqueles números que não têm período e não têm fim, ou seja, que eu posso repetir eles várias vezes, que ele não vai ter período e não vai ter fim, ok? Vamos ver como eles surgiram. Olha só, eles surgiram após a criação dos racionais. Lembra que era racional? Deriva de uma fração, de uma divisão. Por exemplo, o 2 é racional porque 2 dividido por 1 é 2. Ele está aqui, ó. Agora, e aqui? Não tem outro número? E aqui? Vamos pegar esse, que eu não quero falar disso aqui ainda não. Mais pra frente eu vou falar. Daqui, aqui não tem número? Olha só, tem um número aqui que é uma dízima. Mas eu tenho esse outro aqui, ó, que é uma raiz de 2, é inexata. Então, por isso surgiu os números irracionais. E prestem atenção que os números irracionais, eu não vou ler toda a descoberta, tá, gente?
ele foi mais voltado no teorema de Pitágoras, quando ele tentou encontrar a diagonal de um quadrado. Olha só. Quando ele foi achar essa diagonal, ele percebeu que essa diagonal nada mais era, vamos colocar aqui L para vocês entenderem melhor, nada mais era que lado vezes a raiz de 2. Só que raiz de 2 é uma raiz inexata. É uma raiz que não tem fim, não tem período. Se não tem fim e nem período, ele é classificado como irracional. Mas uma curiosidade disso. Vocês vão mexer com geometria e muitas vezes vai aparecer raiz que não é exata. Por exemplo, se eu colocasse aqui raiz de 9, eu poderia dizer que 2 vezes raiz de 9, qual que é a raiz de 9? 3. Eu poderia resolver. Mas quando tem um número irracional, a gente morre o exercício aqui, que nós vamos ver mais para frente. Deu raiz de 2, é inexata, ou qualquer outra raiz, por exemplo, raiz de 5, é inexata, eu não sou obrigado a resolver o exercício. Nós vamos ver isso mais para frente, tá bom? Bom, vamos lá. Quando eu vou usar o número racional? Gente, eu somente poderá ser trabalhado com ele se a gente realizar a aproximação, transformar ele no que eu chamo do conjunto racional. Por exemplo, vocês já ouvem muito falar de π, que vocês usaram lá na circunferência. Olha o valor do π, gente. Aqui tem 515 casas decimais. Olha o tamanho disso aqui, dessa bagaça. Vocês conseguem trabalhar com ele? Não. Então eu aproximo. Toda vez que a gente vai trabalhar com π, vai aparecer assim, ó. π é aproximadamente 3,14. O que eu fiz? Eu fiz uma aproximação. Nós vamos usar isso muito na geometria. Ok? Facinho, né? Olha só. Mas quando a gente vai trabalhar na construção de um polígono, eu tenho que ter uma definição de reta, semi-reta e segmento de reta. Vou voltar aqui. Percebam que isso aqui tem duas setas, correto? Se ela tem duas setinhas indicando que está indo para a direita e para a esquerda, ela não tem fim. Mas ela tem começo? Também não, eu não sei de onde que eu começo. Porque se não tem fim para cá, não tem fim para lá, né? Não tem fim aqui, não tem fim aqui, onde eu vou começar a minha caminhada? Então, a primeira definição que a gente faz é que reta não tem começo e não tem fim. Professor, mas e o zero? Não quer dizer nada. O zero aqui é nulo, é o ponto de origem, mas quando eu estou trabalhando com ele. Agora, a reta em si, ela não tem começo e não tem fim. E a reta, gente, a gente não consegue calcular com ela. Na matemática só recebe o nome, mas a gente não faz cálculo. Agora, e a semi-reta? O que eu falo semi? É quando a gente parte de algum princípio. Por exemplo, eu falo semi-reta. Se eu estou aqui e venho para cá, não tenho parada. Eu estou saindo do negativo 1. Tem um começo, mas eu tenho para onde ir? Não. Então, ela tem começo e não tem fim. Então, a gente diz que semi-reta é algo que tem começo e não tem fim. Toda vez que vocês verem esses tracinhos aqui, ó, quer dizer que eu estou começando aqui. E a seta indica que eu estou caminhando. Eu trabalho com isso na matemática? Não. Não trabalho, mas eu tenho que ter conhecimento. Depois eu vou provar para vocês. E segmento de reta? Tem começo e tem fim. Vamos lá. Eu estou aqui e vou até aqui. Ó. Ela tem um começo, negativo 1, e vou até o 1. Tem medida isso aqui? Tem, ó, sair do negativo 1. 1, 2. Eu andei 2, vamos dizer, metros. Porque eu saí daqui e aqui. Então, ela tem um começo
e tem um final. Então, a gente coloca que o segmento de reta, ele tem começo e tem fim. Qual que é a representação? Reta é representada assim, ok? Semi-reta, representado assim. E segmento de reta, ele é representado assim. Então, eu estou dizendo que eu estou saindo do A e indo para o B. Então, saindo do A e indo para o B. Então, eu tenho uma medida. Se eu tenho uma medida, dá para trabalhar. É o que a gente vai trabalhar na matemática, ok? Por isso que eu tenho que ter noção de que todos os números estão aqui dentro, ó. Não importa o valor que ele tenha, 0,000001. Onde ele está? Ele está praticamente encostado no zero, ok? Bom, depois que nós vimos segmentos de reta, eu vou provar para vocês que a gente não usa reta. Quero que vocês prestem bastante atenção. Olha só, eu vou construir esse polígono, aqui já está construído. Ele manda eu construir esse pentágono. Então eu vou traçar a primeira reta, vou construir. É reta. Não tem começo e não tem fim. Quando eu traço essa linha, vocês percebam que houve um corte aqui. Ó, uma intersecção, não foi? Então, essa reta, ela deixou de ser reta para ser o quê? Semi-reta, ó. Porque tem um começo, mas não tem fim. Tem um começo, mas não tem fim. Agora, quando eu traço essa outra, olha só, vou fazer um maior um pouquinho aqui e aqui. Vocês percebam que essa aqui, que era semi-reta, ó, que era semi-reta quando eu tracei, ela passou a ter um começo e um fim. Eu tenho uma medida aqui. A mesma coisa quando eu tracei essa outra, ó. Cortei, tem um começo e tem um fim. Todos eles passaram a ser segmento de reta. Eles passam de reta, semi-reta e segmento de reta. Olha esse aqui, ó. Reta. Liguei. Semi-reta. Liguei com a outra aqui de baixo, fechei a minha figura, fiz um polígono, ele passou a ser o quê? Segmento de reta. Vamos colocar a letra A, B, C. Olha que interessante. Eu tenho segmento AB, eu tenho segmento BC, e tenho segmento AC ou CA. Ok? Deu para entender? A reta não tem figura. Semi-reta não tem figura. Agora, segmento de reta formou a figura. Ok? Olha aqui que legal, ó. Reta, segmento, semi-reta. Esse aqui virou segmento de reta. Vou colocar assim. E aqui virou segmento de reta. Tudo segmento. Deu para entender? Bom, vamos brincar. Como a gente viu aqui que os números irracionais, eles não participam na aula passada nós falamos. Eles são aqueles que não derivam de uma divisão. Eles são aqueles que são as letras gregas e são o quê? De raízes inexatas. Eu quero que vocês olhem esses números aqui e tem qual das alternativas contém pelo menos um número que não é racional. Ou seja, que seja irracional. Crianças, é muito importante vocês saberem isso. Irracional. Qual desses aqui tem pelo menos um número que é racional? Raiz de 2, raiz de 13, raiz de 2, mais raiz de 3, ó. Esse, 1, toda essa bagaceira. Esse, e esse aqui, e esse. Ok? Prestem bem atenção. Recorram à leitura da aula passada. Aí eu vou questionar vocês sobre a aula passada. As alternativas abaixo fazem afirmações sobre o conjunto dos números irracionais. Qual dela está correta? Dentre essas afirmações, gente, voltem lá, dá uma olhada no livro, dá uma olhada na aula anterior e vê qual dessas 5 afirmações está correta, referente aos números irracionais, que são as letras gregas
E são as raízes inexatas. Tem algum aqui que fala que ela está correta. Por último, porque é essencial vocês saberem isso, crianças. Matemática não é só conta. Matemática é conhecer para casar. Então vamos conhecer para casar. Eu dei o diagrama de Venn. Mas tem alguma coisa aqui nesse diagrama, aquele diagrama que eu dei a aula passada, que está o quê? Incorreto. Tem um erro nesse diagrama. Qual dessas 5 alternativas está dizendo que meu diagrama está errado? Ou seja, alguma coisa nele está errado. Lá na aula passada, nós vimos o diagrama de Venn. Então eu quero que vocês analisem, ó, naturais, inteiros, reais, menos os racionais, racionais, inteiros, reais. Eu quero saber o que está de errado, ok? Recorram lá, é essencial a gente conhecer os números para poder trabalhar. Isso até na matemática financeira, até na nossa vida, no cotidiano, a gente tem que conhecer o número, ok? Então, eu deixei essas duas atividades. Depois, na aula que vem, eu vou fazer a correção e nós vamos começar a trabalhar, gente, com todos os números. Como assim, professor? Ó, 1 mais raiz de 2 ao cubo. Pode ser possível, é hipotético, mas nós vamos ter que trabalhar. Nós vamos trabalhar áreas de figura, diagonal de figura. Então, vocês vão ter que conhecer esses números. Peço encarecidamente, participem, a presença de vocês é muito importante para mim, ok? Sem aluno não tem professor, e sem professor não tem aluno. E eu sei que vocês são 10, ok? Então, aguardo vocês, a atividade, dúvida na onde que é no PV, 99713 1193, ok, crianças? Aguardo vocês.